Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina que são de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título Cenas do Juízo Celestial. Neste tema, será estudado no capítulo 7 do livro de Daniel como Deus revelou ao seu profeta as cenas do estabelecimento do juízo celestial antes da chegada do reino de Deus e a importância deste assunto para a humanidade. Daniel contempla o tribunal divino. Na lição anterior, foi estudado nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse o desdobramento de Daniel 7:25, onde Deus revelou por meio de 7 cartas às 7 igrejas da província da Ásia que, mesmo em meio a perigos e dificuldades, Ele está à frente do seu povo em todas as épocas. Hoje vamos retomar um assunto não analisado na lição de número 4, Tempos Difíceis para o Povo de Deus. Se você não viu esta lição, ou então não se lembra do assunto, veja-a depois neste canal. Naquela lição, para facilitar o entendimento da visão do capítulo 7 do livro de Daniel, foram identificados 4 assuntos principais, dos quais foram estudados apenas 3. Nesta lição, será analisado o 4º assunto referente às cenas do juízo celestial. Assim fechamos o assunto deste capítulo. Apenas para recapitular, nesta lição, Daniel descreveu ter visto os 4 ventos do céu agitando o grande mar e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subindo do mar. Ele observou que o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, era diferente dos 3 anteriores e que ele tinha em sua cabeça 10 chifres. Ele viu no meio destes chifres subir um chifre pequeno que tinha olhos como de ser humano e uma boca que falava com arrogância. O profeta ficou impressionado com os feitos do 4º animal, seus chifres e do chifre pequeno que derrotou os 3 reis. Como ele não estava sozinho na visão, se dirigiu a um dos que estavam ali perto e lhe pediu a verdade a respeito de tudo isso. E alguém na visão falou com ele e o fez saber a interpretação dessas coisas. Pelo estudo dos 4 animais simbólicos, foi concluído que o 4º animal simboliza o Império Romano. Já o chifre pequeno, que fez guerra contra os santos e os venceu durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos, a partir do ano 538 da era cristã até o ano 1798, simboliza a Igreja Romana, o papado. Observe o evento a seguir depois do período de domínio do chifre pequeno. Continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Note que estes versos são repletos de detalhes e foi revelado um personagem central, o ancião de dias. Vamos nos focar por enquanto para o significado entre o povo judeu da palavra ancião, muitas vezes utilizada na Bíblia para indicar uma pessoa idosa. Porém, há um sentido mais amplo para esta palavra. Veja. Anciãos, designativo de posto ou ofício para os judeus. Eram membros do grande concílio ou sinédrio. Nos tempos antigos eram os líderes do povo, os juízes. Ofício daqueles que em diferentes cidades gerenciavam os negócios públicos e administravam a justiça. Portanto, entre os judeus, a palavra ancião significava que o seu titular
era um juiz ou aquele que administrava a justiça. Chamo-lhe a atenção para os evangelhos. Neles, Jesus previu aos seus discípulos que seria rejeitado pelos anciãos. Veja. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. No livro de Mateus, veja quem integrava o grupo dos que conspiravam pela morte de Jesus. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E, amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. E por que os anciãos poderiam ser tão contrários a Jesus a ponto de conspirar pela sua morte? A resposta é muito simples. Veja. Porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos, quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês. Você entendeu que Jesus, em seus dias, naquilo que a tradição dos anciãos era contrária aos mandamentos de Deus, ele se opunha fortemente, e fazer oposição a um ancião do povo significava se opor a um juiz? Mas voltemos ao livro de Daniel. Uma vez que sabemos que ancião é um juiz, veja como este raciocínio é confirmado no capítulo 7. Mas, depois, será instalada a seção do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Após o período de domínio do chifre pequeno, será instalado a seção do tribunal para lhe tirar o domínio. Portanto, o capítulo 7 nos confirma o estabelecimento de um julgamento com um juiz ou ancião antes da chegada do reino de Deus. Observe um detalhe importante. Preste muita atenção. Nesta visão, o profeta teve dúvidas sobre o quarto animal e seus chifres, que foram esclarecidas. Já em relação à cena de serem colocados uns tronos e o ancião de dias se assentou, ele não teve dúvida alguma, apenas ficou impressionado com o que viu. E por que ele não pediu nenhum esclarecimento a este respeito? A resposta é simples. Daniel não tinha dúvidas sobre quem era aquele que ele tinha visto na visão, pois outros profetas já tinham observado uma cena como essa e escrito algo a respeito. Veja, por exemplo, a descrição do profeta Micaías, quando viu o Senhor. Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Veja agora a descrição do profeta Isaías ao contemplar uma visão semelhante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E por último, a descrição do profeta Ezequiel. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Cada profeta descreveu à sua maneira o que lhe foi permitido ver. E com referências como essas, Daniel sabia que aquele que se assentou entre os tronos, o ancião de dias, o juiz, era o próprio Deus. Observe ainda que o trono dele se distinguia de outros tronos colocados. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Portanto, são muitas as semelhanças
com os que já havia sido registrado pelos outros profetas. É claro que você observou que, para não incorrer em representar erroneamente aquele que se assenta neste trono de fogo, utilizamos apenas um trono em destaque entre dois tronos menores. Como esta visão não define quantos tronos foram colocados no total, para efeito didático, utilizaremos apenas 3. Agora que já sabemos que aquele que está assentado neste trono é o próprio Deus, rodeado por milhares e milhões de seres celestiais, vamos examinar um outro assunto descrito nesta visão. E foram abertos os livros. E foram abertos os livros. Nos dias de Daniel, o assunto livros, vistos neste tribunal, também lhe era comum. No entanto, precisamos saber quais são estes livros. Um dos primeiros momentos na Bíblia a ser feita menção de um livro encontramos com Moisés ao interceder pelo seu povo. Veja. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Portanto, Deus tem um livro, e note um detalhe. Deus falou para Moisés que ele riscaria do seu livro todo aquele que pecasse contra ele. Sabemos através da carta aos Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos os que pecaram serão removidos deste livro, certo? Será que não há uma mensagem de esperança para esta condição? Veja o que Davi escreveu a este respeito. Pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Davi chamou este registro de livro dos vivos, conhecido no Novo Testamento como o livro da vida, e acrescentou uma informação. Ele escreveu estas palavras pensando nos seus inimigos, ou então nos inimigos do Messias. Para estes, as iniquidades deviam ser somadas e que não tivessem de maneira alguma absolvição ou perdão delas. Logo, Davi, como pecador, pleiteava por si que o seu nome fosse limpo no registro de pecados do livro dos vivos, ou, em outras palavras, que fosse absolvido, perdoado. Mas o verso 10 do capítulo 7 do livro de Daniel menciona livros no plural. Então, há mais um livro sendo utilizado neste tribunal. Como cristãos, sabemos que os judeus veneravam os 5 primeiros livros escritos por Moisés, o Pentateuco, os quais juntos eram chamados de Livro da Lei ou Torá. Estes livros eram a base da fé judaica e o seu povo foi orientado a obedecer a tudo o que neles está escrito, principalmente no que diz respeito à lei. Ocorre que a este compêndio sagrado, outros livros foram acrescentados, como os livros históricos, os livros dos profetas e os salmos. Anos depois, com a instituição da Igreja Cristã, os livros e cartas do Novo Testamento foram a eles somados, resultando na atual Bíblia Sagrada. Veja como o apóstolo Paulo aborda este assunto. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Quando, pois, os gentios, que não têm a lei, fazem, por natureza, o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Inclusive, a mensagem principal do Novo Testamento é justamente como Deus pode perdoar o pecador por meio de Jesus Cristo. Portanto, já identificamos os livros base do tribunal divino. O livro da vida, onde estão registrados os atos praticados pelas pessoas individualmente, povos e nações, e o livro da lei, a Bíblia Sagrada, com os estatutos por meio dos quais todos os casos serão analisados e julgados. É importante agora considerar o caráter de Deus como juiz. Veja o que o salmista escreveu a este respeito. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Veja também algumas considerações do profeta Ezequiel. A pessoa que pecar, essa morrerá.
O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, muito mais, que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas, se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. E finalmente, o que será julgado por Deus? De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, tenhamos consciência que o que está em jogo neste tribunal é a vida eterna. Deus não irá brincar de juiz com ninguém. Em seu juízo, ele fará justiça dentro daquilo que ele chama de direito, e a sua graça e verdade serão totalmente manifestas diante dos seres celestiais. Por isso, ele já deu o recado por meio de seus servos, os profetas. Arrependa-se. O ancião de dias e o filho do homem. No capítulo 7, outra pessoa surge neste tribunal e se dirige até o ancião de dias. Veja como ele foi descrito. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Agora temos dois personagens distintos neste tribunal, o ancião de dias e o filho do homem. Se o ancião de dias, como já vimos, é o próprio Deus, quem seria este filho do homem? Onde podemos encontrar a resposta para resolver este enigma? Como já foi mencionado, as cenas neste tribunal, ou trono de Deus, foram apresentadas por diversos profetas. Haveria na Bíblia, além dos já citados, outro profeta a tratar sobre este assunto? A resposta é sim. Veja como Jesus apresentou este tribunal aos seus discípulos. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. É óbvio que Jesus tinha em mente o capítulo 7 do livro de Daniel, ao mencionar aos seus discípulos que ele confessará diante dos anjos de Deus todo aquele que o confessasse diante dos homens. Mas veja ainda, diante de quem Jesus afirmou que estes anjos estão? Fiquem atentos, para não desprezarem nenhum destes pequeninos. Porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Portanto, não há dificuldade alguma em concluir que o ancião de dias é Deus, o Pai, e o Filho do Homem que se dirigiu até ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas qual é a parte de Jesus neste tribunal? Vejamos o que o apóstolo João escreveu sobre este assunto. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que diante do Pai, João revelou que Jesus é o nosso advogado. E o que faz um advogado diante do tribunal? Resposta: ele faz a defesa do réu diante do juiz e diante de todos aqueles que estão ali presentes. Portanto, na condição de pecadores, somos réus diante de Deus, e Jesus, o nosso advogado, está ali para defender a nossa causa diante do tribunal divino. O juiz do tribunal celeste. Embora pareça ser evidente que o ancião de dias, Deus o Pai, seja o juiz, Jesus, o nosso advogado, revelou uma função a mais que ele próprio exerce neste tribunal. Veja.
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Jesus afirmou que Deus, o Pai, não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento a ele. Veja agora como Jesus irá julgar os que nele confiaram. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, ter a Jesus como nosso advogado e juiz neste tribunal é a certeza de que nossa causa será ganha. Mas o assunto não termina aqui. Veja o que mais foi concedido ao Filho do Homem, segundo o profeta Daniel. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E agora veja o evento a ter lugar após a conclusão do julgamento do tribunal divino. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Então, você conseguiu entender que o Altíssimo, o Ancião de Dias, Deus o Pai, irá apenas aceitar tudo que Jesus, como advogado e juiz, resolver neste tribunal e que em seguida lhe concederá autoridade máxima em seu reino? Foi pensando nestes versos que Jesus afirmou aos seus discípulos após a sua ressurreição: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Logo, temos em Cristo a garantia que o nosso nome não será riscado do livro dos vivos. Ou então, como ele mesmo afirmou no livro do Apocalipse. Veja. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Apenas um último detalhe adicional para fecharmos este assunto. No tabernáculo ou santuário que Deus mandou Moisés construir, suas cortinas internas ou véu separador dos ambientes eram ornamentadas com desenhos de querubins ou anjos, e na tampa da Arca da Aliança havia 2 deles como escultura. A arca continha a lei de Deus, base do seu reino, escrita pelo dedo de Deus, uma maneira de representar a presença divina nessa estrutura. A compreensão do tribunal do Ancião de Dias nos remete a este santuário, pois muito do que era visto por meio de figuras no santuário terrestre apontavam para este tribunal celestial visto por Daniel. Ou, em outras palavras, ao profeta foi permitido contemplar em visão este tribunal em ação e sem símbolos. Conclusão. Hoje, você aprendeu através do capítulo 7 do livro de Daniel até que ponto Deus o Pai nos ama. Por isso, quando você for ler no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, reconheça em toda extensão que puder as palavras de Jesus. Porque Deus, o Pai, o Ancião de Dias, amou o mundo, sim, a todas as pessoas, não importa a sua origem, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda acrescentou: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, considere a magnitude dos feitos de Jesus na cruz do Calvário por você. Foi somente passando por uma morte horrível que ele conquistou o direito de ser o nosso advogado e juiz. Não há como saber tudo isso e ficar neutro diante de uma oferta de amor tão grandiosa. Por isso, aceite a mediação de Jesus diante de seu Pai no tribunal celeste. Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que concluímos o último assunto do capítulo 7 do livro de Daniel, trazendo para a nossa realidade as conquistas que Jesus alcançou por nós por meio de sua morte na cruz e como elas estão sendo utilizadas em sua obra no tribunal celestial. Há ainda uma outra qualidade de Jesus neste tribunal que não foi mencionada.
Continue acompanhando neste canal, que logo ela será abordada. E na próxima lição, retomaremos ao livro do Apocalipse, no capítulo 4, e conheceremos mais alguns detalhes que João viu em visão sobre o trono de Deus e aqueles que estão ao seu lado. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.